na sua vida esse processo teve essa amplitude, mas se a gente olhar para a vida de cada um de nós tivemos que ser transformados e passar por uma ressignificação diferente da dele em outras áreas da nossa vida, e que foi a mesma graça de Deus que operou no teu coração, que está operando na minha. Porque se eu não tivesse essa graça de Deus, eu não estaria aqui. E se você não tivesse essa graça de Deus, você não estaria aí. Porque a Bíblia diz que Deus encerrou a todos debaixo do pecado. Então eu quero dizer que Saulo não era pecador, continua pecador debaixo da graça de Deus hoje. E todos vocês são pecadores, e eu também. E que se não fosse a graça de Deus fazendo um novo sentido na nossa vida, que eu creio que é isso, ressignificação, não é? A gente não poderia estar vivendo essa graça de Deus e as transformações do Espírito. Deu certo aí? Funcionou? Amém. Então, se você tem uma pergunta, coloca o microfone para mim aqui mais no meio, querido, esse daqui. Se você tem alguma pergunta que você queria fazer, e para a gente poder conversar e abrir um parlamento, chega para cá, tá? E a gente vai estar trabalhando essa questão. Você diz para quem você dirige a pergunta, tá bom? Boa noite, pastor. Acho que a pergunta é para vocês dois. Ele tocou exatamente num ponto que eu queria saber. Só um segundinho, eu preciso que o retorno desse microfone seja aumentado para cá, senão eu não escuto você, tá? Tá bom. Fala de novo. Tá ouvindo? Agora tá. Que é exatamente sobre essa questão de criança. Eu vim pensando muito nisso, porque é o seguinte, eu tenho bem claro para mim em relação ao comportamento que tem gente que decide ser homossexual, independente se é homem ou mulher, e vai ser homossexual. Mas em relação à questão da infância, porque eu já vi casos, por exemplo, de crianças, 2 meninos que foram criados iguais, educados iguais, e um desde criança já começa, como no seu caso, a demonstrar algum tipo de comportamento diferente, mesmo os 2 sendo meninos criados iguais. Vi uma questão muito interessante também, na cidade em que eu morava, um casal de gêmeos, onde a menina tinha comportamento de menino e o menino tinha comportamento de menina. E mais, só para terminar o exemplo aqui, o caso na última Olimpíada de uma atleta que foi campeã olímpica de uma prova de velocidade, não sei se vocês estão sabendo disso, que ela teve que fazer alguns exames de hormonais e tal, para comprovar que ela era mulher, porque o comportamento, a massa muscular, todo o corpo dela era voltado para o lado masculino, como tem a judoca no Brasil, a Edinancy também, que teve que passar por esse mesmo processo. Então, voltando um pouquinho em relação à criança, será que essa parte biológica que me deixa um pouco em dúvida em relação a, será que não existe realmente apesar de não ter comprovações, como o pastor já falou, será que isso realmente é só comportamental? Será que uma criança desde pequena, talvez com 4, 5 anos de idade, mesmo sendo criada com outro irmão, 2 meninos, por exemplo, ele já consegue buscar traços de personalidade de homossexualismo? Será que não existe uma questão biológica maior por trás disso? Quer responder? Eu acredito que não existe uma criança gay. Por que eu falo isso? Pela minha própria experiência de vida, porque houve um momento que eu aceitei que eu havia nascido homossexual. Por quê? Todos os meus sentimentos, até os desejos sexuais, eram para o mesmo sexo. Então eu não sabia outra forma. Se eu olhar na minha família, eu tenho mais 2 irmãos e uma irmã. Como eu falei, eu não acredito que exista uma criança gay. Mas o que aconteceu conosco? O que acontece numa família disfuncional? Eu tive um irmão que teve outros tipos de problemas, não foram relacionados à homossexualidade, mas ele pendeu para as drogas, eu acabei pendendo para a homossexualidade, o meu temperamento ajudou. Eu não sei a história de vida dessas pessoas que você falou, eu não sei o que aconteceu ali, mas eu entendo que quando uma criança apresenta algum sinal de pré-homossexualidade, é reversível. Eu entendo que você pode mudar isso, o fator biológico, poucas pessoas defendem isso, até mesmo escritores de livros renomados aí que eu já li. Então, não tem comprovação nenhuma com relação a isso, Só acrescentar, tá? Os estudos mais fortes nessa área foram feitos com gêmeos univitelinos, tá? Em que foi feita uma pesquisa tentando achar, dentro desses, teriam genes iguais, vamos imaginar assim. E eles descobriram que 50% e 50%
podiam, na pesquisa, tá? Pegaram gêmeos univitelinos que participavam, que tinham vivência homossexual, e descobriram que era metade, ou seja, o outro não era, tá? Então, se fosse uma questão, vamos dizer assim, genética, puramente genética, eles teriam os mesmos genes, mas houve alguma coisa que entrou no processo que não foi possível identificar nesse estudo especificamente, tá? Pois não. Uma coisa que me lembrei aqui agora, eu já acompanhei na televisão, acho que de conhecimento de todos também, algum caso de pessoas hermafroditas. Eu não sei exatamente como funciona isso, mas a pessoa, eu sei que ela tem tanto órgãos masculinos como femininos. E uma situação dessa? Tá. Esse é o único caso que a gente tem em que a pessoa pode optar pelo sexo, tá? Porque ela tem os dois órgãos e ela vai ter que fazer uma cirurgia para não ser uma pessoa que tem os dois órgãos. E ela vai acabar optando pelo sexo que é preponderante na sua estrutura, etc. Porque ela tem os dois sexos. É realmente uma ficção natural, essa é. Mas que é diferente da situação do homossexualismo, tá? Que é uma questão em que você tem a sua sexualidade, a sua questão hormonal, exatamente se é feminino, feminina, se é masculino, masculina, tá? E não tem nenhum estudo comprobatório que possa dizer, olha, há uma afecção biológica. O único estudo que foi feito não foi conclusivo, que foi o aumento do tamanho da hipófise, tá? Porque não foi conclusivo, porque eram doentes de AIDS e eles não sabiam dizer se essa era uma situação que era provocada pela enfermidade em estado terminal, tá? Ou se era de fato uma situação biológica. Então, todos eles são não conclusivos. E eu só complementando aqui bem rapidinho, a pessoa hermafrodita, ela não é homossexual, tá? Ela tem lá, né, um sexo um órgão que é mais visível do que o outro, masculino ou feminino, um funciona, o outro não funciona, mas isso não está ligado com homossexualidade. Tá? Obrigado. Ok, perguntas? É só chegar depois do microfone, tá bom? Boa noite, meu nome é Haru, eu tenho muitos amigos homossexuais, e muitos também dentro da igreja. E o teu relato foi muito interessante sobre essa questão do tempo de maturação dessa identidade verdadeira. Mas eu estou com um caso que é muito difícil, que ele fala, Haru, eu estou há anos, e é uma pessoa assim que eu estou vendo, ele realmente busca muito santidade, ele busca se consagrar, ele busca muito, ele fala, Haru, eu acho que não tem jeito, porque eu não consigo. E eu ministro amor na vida dele, e aquela coisa, Deus te ama e Deus vai na hora certa te moldar. Mas sabe, até quando você fala assim, eu confesso que eu falo, nossa, está tão difícil. O que ele coloca é a questão do Haru, eu me sufoco dentro de mim, né? Porque eu luto contra isso, mas quando que eu vou ter a plenitude de ser um homem? Então, como que eu faço para continuar ministrando esse amor e fazer ele acreditar nessa transformação? Porque, assim, são quase 5 anos, o seu durou 4, você falou que podem ter até mais. E a minha segunda pergunta, no caso de quando ele fez a operação, não essa pessoa, mas quando a pessoa faz a operação, como é que ela pode ser tratada? A primeira pergunta, eu me converti no ano de 2000, como eu falei, e eu carreguei, por uns 4 anos, desejo pelo mesmo sexo. E eu orava muito para Deus, eu não quero um dia estar falando para alguém que ele pode sair disso se eu for restaurado pela metade. Então, para eu entender que houve mudança, era não sentir mais atração pelo mesmo sexo. E passar a me relacionar com a mulher. Então, eu colocava isso para Deus. E depois de uns anos caminhando com Deus, dentro da igreja, eu me sentia doente, eu buscava isso que seu amigo buscou, e entrei nesse processo, onde eu fui restaurado de dentro para fora, eu busquei ansiosamente relacionamentos, estar com homens, casais, buscar mesmo. Deus me deu um presente, porque eu nunca havia sentido desejo por mulher.
até conhecer a minha esposa. Mas por que isso aconteceu? Eu estava no local com algumas pessoas, adormecemos ali, e uma colega colocou a mão no meu pé. E eu me excitei com aquele toque no meu pé. E quando isso aconteceu, eu percebi. Foi natural, eu não precisei pensar em nada, e aconteceu. O que é isso? Eu falei, Deus, obrigado. Uma resposta já veio. E eu passei a buscar ainda mais, porque eu percebi que aquilo tudo que me disseram, que não haveria mudança, veio naturalmente, num toque no pé. Eu falei, opa, o processo está dando certo. Então, é uma busca, é entrar num processo, e quando eu percebi, o resultado já tinha acontecido, né? E no caso da operação? Só um segundinho, só concluir essa falada da operação. Eu acho que a gente tem que entender duas coisas que acontecem com a gente, em qualquer situação da nossa vida, tá? Uma são fortalezas no nosso entendimento, que a Bíblia diz que são uma maneira do inimigo trabalhar na nossa vida. Não é possessão demoníaca, não entendam errado. O inimigo às vezes constrói uma mentira e a gente acredita tanto nessa mentira, mas tanto nessa mentira, que se torna um forte dentro da gente. É uma fortaleza imensa. Às vezes eu consigo, num determinado momento da minha vida, quebrar um pedacinho dessa muralha, tá? Mas de repente eu olho para o outro lado e vejo a fortaleza ainda sendo construída, até que essa muralha possa ser totalmente quebrada. E isso envolve não apenas a questão espiritual, tá? Mas envolve a questão emocional, de uma série de curas que precisam ser trabalhadas dentro da nossa alma, de uma série de resgates que precisam ser trabalhados. E vamos dizer assim, durante X tempo da minha vida eu construí uma identidade que se tornou a minha identidade e se tornou uma fortaleza para mim, tá? E eu vou precisar de um tempo para poder que uma nova identidade seja construída. Outro aspecto é que muitas vezes na minha vida as tentações, elas surgem dentro de mim em função de imagens que eu tenho guardado dentro da minha memória, tá? Então, eu passo por um determinado contexto ou situação que faz com que essas imagens voltem à minha mente naturalmente, tá? E aí eu me sinto tentado outra vez, como qualquer ser humano que tivesse qualquer outro tipo de experiência. A gente tem a mesma situação acontecendo com pessoas que têm distúrbios na sexualidade, em termos de pecado, de perversão, tá? De orgias, de outras situações na sua vida que precisam de um processo de ressignificação também e de libertação, e às vezes não é nesse sentido. Com relação à questão da mudança de sexo, tá? A gente vai ter uma situação muito complicada, tá? E uma situação complicada dentro do próprio interior das pessoas. Um dos mais famosos travestis aqui do Brasil, dando uma entrevista, disse que perguntaram: por que você não faz a operação de mudança de sexo, já que você é tão conhecido assim, conhecido assim? E ele disse: eu não quero ficar como muitos dos meus amigos o resto da vida batendo a minha cabeça na parede, não é, para poder dizer para mim que eu não sou mais o que eu era, tá? Porque esse é um conflito latente que está dentro. Ao mesmo tempo que eu digo não sou, eu me olho no espelho e eu sou. E quando eu me sinto mutilado de alguma maneira, eu vou me sentir mutilado. Eu me lembro de um senhor que perdeu o dedinho numa máquina. Eu fui fazer uma visita, uma ovelha minha, e ele chorava e dizia assim: para o resto da vida eu não vou ter mais a ponta do meu dedinho. E a gente olhava para ele e dizia assim: mas é só o dedinho. Ele disse assim: mas é o meu dedinho, tá? Então tem todo um processo nessa questão que vai ter que ser trabalhado. Agora, a identidade dele e a sua sexualidade vão estar marcadas pela sua mutilação, né? E aí, vamos dizer assim, ele vai ter que seguir uma opção preço e a segundo consequência, né? Preço e consequência. E a terceira, para terminar, a grande dificuldade que eu tenho é trazer essas pessoas. É o quê? É de trazer essas pessoas, porque Tá. eles vêm e estão dispostos até, mas há a possibilidade, não sei se, de criar do mesmo jeito que existe ministério para várias necessidades. A igreja tem a intenção de criar algo específico para isso? Sim, com certeza. Estamos trabalhando para isso. Estamos buscando competência para fazer isso, tá bom? Obrigada. Tá. Quem é o próximo da fila aqui? Isso.
Boa noite, pastor. Boa noite, pessoal. Boa noite, igreja. Amém. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta assim. A pessoa que tem a cirurgia de mudança de sexo, se ela se converte, aí como que ela vai fazer? Porque ele virou uma mulher, no caso, né? E é irreversível a cirurgia. Como que ele vai viver dali para depois da conversão? Eu entendi, o que é uma opinião particular minha. Quando um homem muda de sexo e passa a viver como mulher e não tem mais aquele órgão, eu entendo que Deus, no seu infinito amor, Ele também oferece salvação para aquele homem. Como o pastor Pascoal falou, vai ficar sem um dedo a menos, mas ele também é digno de receber a graça e o amor de Deus e a salvação. Eu entendo assim. Respondi a sua pergunta? Sim. E o contexto mais próximo disso é o contexto da conversão, não é? Do eunuco, não é? Através da pregação de Filipe, onde vamos dizer assim, essa operação de você perder a sua sexualidade já acontecia no passado. E aí a pessoa fazia um voto de abstinência, esse era o seu contexto, tá? E esse a gente vai encontrar a conversão dele no livro de Atos dos Apóstolos. Ele foi um dos primeiros missionários numa região da África, não é? Em função da sua missão ali naquele local. Então há possibilidade na graça de Deus para todos, mas há também valores de santidade que a gente vai ter que seguir na nossa vida. Mais uma. E assim, a gente tem que tomar muito cuidado com cristãos, porque existem grupos, aqui em Curitiba tem muito isso, grupos neonazistas que perseguem homossexuais. E da forma que você falar dentro da igreja, pode haver uma perseguição também da mesma forma, assim, sei lá, querer matar o homossexual, achar que ele é do diabo, assim, sabe? Que acontece muito aqui em Curitiba, isso, né, com grupos neonazistas. E eu tenho medo que alguns fanáticos religiosos também possam cometer esse deslize também. Tá. Eu diria o seguinte, o que a Bíblia ensina, aumenta aqui para mim, eu não estou ouvindo nada, só o dele ali, tá? O meu não precisa aumentar não, nem o Deus seu, senão a microfonia. Queridos, o que a Bíblia ensina é que a gente tem que amar as pessoas, qualquer pessoa, tá? Mas a gente também tem que dizer que pecado é pecado, tá? Então, a gente ama qualquer pessoa, mas a gente também afirma que pecado continua sendo pecado. Que a gente quer ver a transformação e a restauração na vida de qualquer pessoa. E que tem lugar no reino de Deus para qualquer pessoa que queira viver essa ressignificação da sua vida na graça do Todo-Poderoso. A gente não está aqui numa cruzada para prender, para matar, para odiar, quem quer que seja. Mas a gente também não está podendo concordar com alguns ativistas que dizem que isso é um fato natural da vida, ou é um terceiro sexo, ou faz parte do costume da sociedade, porque foi justamente isso que Paulo falou em Romanos, que foi justamente essa perversão dos valores da sociedade em várias áreas que levaram a algumas dissoluções que Paulo vai dizer, e uma delas também o homossexualismo. Tá bom? Obrigado, parabéns. Tá bom, Obrigado. querido. Que Deus abençoe, tá? Venha, querido. Vou tentar ser rápida. Eu trabalho com patinação artística há uns 20 anos. Então, os meus melhores amigos são homossexuais. O que mais me choca nessa história toda é que tinha o meu técnico de patinação, que foi quando eu tive o primeiro contato com um homossexual. E realmente usamos até hoje, tenho amizade, reencontro e tudo. Mas o marido dele era um homem de verdade. Tinha 2 filhos e tinha se separado. Eles moravam juntos como amigos. Eu, na minha ingenuidade, demorei muito tempo para descobrir. E tinha no meu grupo de patinação, que a gente fazia show, um advogado. Ele fora da quadra ou fora da patinação, ele era um homem. Só que dentro da quadra ele soltava franga, entendeu? Então, e outra coisa que eu fiquei chocadíssima foi quando as coisas começaram, que eu estou vendo assim, que com os anos a coisa está escancarada assim.
Curitiba está infestada. Eu fui no teatro, assisti um balé e tinha um casal de gays que se beijava. E a minha filha falou, mãe, olha, eles estão se beijando. Fora os gays, que se mostram gays e que a gente sabe que são. Os homens que são casados e têm filhos, e se fazem de homens e não são. E como a minha amiga falou do Ministério de Homossexuais, contem comigo, porque eu sou uma mulher que ama os gays. E eu acho que eles têm que ser amados mesmo, porque a gente não sabe como agir, como ganhá-los, como trazê-los. Acho que é isso. Não sei se tem pergunta, né? Tem mais uma afirmação, né? Eu acho que a angústia que está no teu coração é a nossa angústia em ser uma igreja que possa ser bênção em todas as necessidades e contextos da sociedade. Assim como você, a gente como equipe pastoral está trabalhando, está estudando, está até conversando aqui com o Saulo para a gente pensar numa maneira de criar um grupo de apoio aqui na nossa igreja, tá? E começar um processo que seja não somente um processo crítico, mas um processo efetivo de dizer, olha, tem esperança, nós cremos nisso, Jesus tem, e a gente vai caminhar junto. Tá? A pergunta é a seguinte, como que um homem que é casado e tem filhos e a amante é um homem? Essa é a pergunta. Posso responder? Eu tenho, desde que eu me converti, eu comecei um trabalho por e-mail para oferecer ajuda para as pessoas que queriam. Depois conheci o tal do Messenger, comecei a usar o Messenger, já faz alguns anos. E muitos homens casados me procuram para poder falar exatamente isso. Eu percebo na história deles algo em comum. Eu me casei para fugir da homossexualidade. E eles sofrem, eles conseguem ter relações com a esposa, conseguem ter filhos, mas são insatisfeitos. E eles acabam, numa determinada altura, buscando o braço de outro homem. E o que eu pedia muito para Deus? Deus, restaura tudo que precisa ser restaurado, mexe em todas as feridas, todas as raízes. Que entrar num casamento não é sinal que a pessoa deixou de ser gay, não é um troféu. Hoje eu sou casado, tenho uma filha, estou com a minha esposa aí, mas isso não é sinal. Foi uma consequência da minha mudança de vida. Então, infelizmente, muitos homens querem fugir da homossexualidade e de que descubram casando. Aí, uma hora isso estoura e sai com travesti, sai com outro homem, separa e vai viver com um homem. Isso aí tem acontecido muito. É aquilo que ele estava falando antes, que a gente comentou. Se a gente não cura as feridas da nossa alma, da nossa identidade que está quebrada, partida, a gente vai ter conflitos ao longo da vida. E a gente pode dizer assim, como é que uma pessoa que é casada, por exemplo, pode ser um cara promíscuo que frequenta lugares de prostituição e assim por diante? Porque tem coisas que não estão resolvidas dentro dele, tá? E a gente teoricamente aceita mais aquilo, mas não aceita aquilo, mas é pecado do mesmo jeito, é se deixar levar pelas mesmas paixões e precisa de uma mesma cura de Deus na nossa vida e também de coisas que estão guardadas dentro da gente, tá? Ok? Fila está grande, vem chegando aqui, né? Vamos tentar. Boa noite. Boa noite. Eu queria falar sobre um amigo meu, que ele diz ser assexuado. Ele diz que não é nem homem e nem mulher. E segundo a religião que ele segue, que é a religião espírita, Deus o fez assim porque ele tem um propósito nesse mundo e esse propósito não pode ser ligado a nenhuma identidade sexual. Eu queria saber como poder ajudá-lo, porque ele tem muita angústia em relação a isso. Ok. Quando a gente pensa no Espiritismo, o Espiritismo tem uma visão de vida totalmente diferente da visão cristã, tá? A visão de vida do Espiritismo está em cima do karma, tá? O que é isso? Dependendo do que você viveu no passado, né, nas vidas passadas, você está pagando no presente. Então, você hoje é assim
porque você está recebendo os ônus ou os bônus do passado. Então, qualquer situação, ela pode ser encarada à luz do karma. Então, você vai se conformar dentro dessa situação de vida, porque você tem um karma. Do ponto de vista espiritual, tá? Do ponto de vista humano e espiritual, muito provavelmente ele não seja sexuado, ele tem um sexo naturalmente, está lá na sua estrutura, mas ele tem algumas marcas que precisam ser tratadas na sua vida também, que podem ser marcas tanto psicológicas, emocionais, como também podem ser marcas espirituais por alguma razão. Então a gente teria que caminhar nesse processo. O que a gente faz? A gente apresenta a graça do Senhor Jesus na vida da pessoa, que é o primeiro passo para a gente redescobrir outros valores de Deus. Se eu acredito que eu tenho que viver isso porque é meu karma, tá? Eu vou me resignar, eu vou fazer isso, eu vou viver porque esse é o meu destino, a minha esperança está na outra vida. Agora, se eu acredito que Deus tem um projeto para a minha vida hoje de transformação, eu abro uma nova janela para mim. Então eu tenho que colocar a pregação do Evangelho no sentido de esperança, vida, transformação, ressignificação em todos os seus aspectos. Tá bom? Querido. Boa noite. Boa noite. Há uns 6 ou 7 anos atrás, eu assumi uma turma de ensino médio, segundo ano de ensino médio. E dentro dessa turma tinha um triângulo amoroso. Eram 2 rapazes e uma moça, completamente assumido. Como eu peguei essa turma em andamento, aquilo mexeu muito comigo, eu não soube lidar com a situação. Eu sou professora de educação física, a minha função ali era trabalhar a corporidade, trabalhar a atividade física, e o menino que ficava entre a moça e o rapaz, ele se maquiava, ia sempre maquiado para a escola, e ele mesmo fazia essas piadinhas sarcásticas. Ah, professora, eu posso ficar no time das meninas ou dos meninos? Para mim, tanto faz. Só que dava para ver que ele brincava com aquilo de uma forma muito angustiante. Mesmo eu vindo da área da dança, onde tem muito homossexual, dentro de uma turma de dança, os papéis são definidos. Independente se você é homossexual, na dança você vai fazer papel de homem. E a menina vai fazer papel de mulher. Mas ali, na turma de educação física, de uma escola comum, como o professor vai lidar com isso em sala de aula? Você vai tratar esse rapaz deixando ele no time das meninas? Obrigando ele a ficar no time dos homens? Como você lida com isso com respeito, mas sem abrir a prerrogativa para que as pessoas possam fazer o que quiser dentro da sala de aula? Eu entendo que existem limites dentro da igreja, dentro da escola, ou quer onde seja. Tem limites. Recentemente, uma senhora compartilhou o seguinte comigo. Na escola que ela coordenava, chamaram para que ela fosse lá no banheiro, que tinham 2 meninas.